No incrível milagro de Paulo, transição do perseguidor ao líder sagrado da fé cristã revelada. No terceiro ano de Joaquim, Jerusalém fervilhava em sua devoção, com o brilho das lanternas reluzindo nas sinagogas e os murmúrios da lei ressoando pelas ruas. Saulo de Tarso, um jovem fariseu, destacava-se entre a multidão, repleto de zelo pelos rituais e tradições que moldavam a vida do povo escolhido. Como um leão em defesa do rebanho, ele percebia qualquer desvio da sagrada lei mosaica como uma afronta que precisava ser extirpada. A nova seita dos cristãos, loucos o suficiente para alegar que Jesus, um homem crucificado, era o Messias, despertou sua indignação. A cena do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir, ainda pulsava em sua mente. Saulo tinha assistido ao martírio com olhos de aprovação, sua energia incendiária alimentando a brutalidade do ato. O eco do clamor daquela multidão martelava em sua consciência, mas, sem saber, prenunciava uma mudança que transformaria não só sua vida, mas correria pelas gerações. O jovem fariseu se tornava um instrumento, sem saber, na mão de Deus. Munido de uma carta dos sacerdotes, Saulo partiu para Damasco, determinado a capturar os que seguiam o caminho, certos de que a erradicação do cristianismo era uma missão divina. As ruas de Jerusalém deixavam uma saudade em seu peito, mas a grandeza de sua missão o enchia de uma glória enganosa. A expectativa fervia à medida que cavalgava em direção ao horizonte, sobrenaturalmente alheio à transformação que já havia começado a se formar em sua alma. No entanto, enquanto se aproximava da cidade, a atmosfera mudou abruptamente. Uma luz do céu o envolveu, ofuscando seus olhos e fazendo-o cair ao chão. Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta reverberou dentro dele como um trovão estrondoso, tão poderosa que fez seu coração tremer. Nessa vulnerabilidade, Saulo se viu não apenas um defensor da lei, mas um homem confrontado pela verdade do próprio Cristo. Nesse momento de crise, sua cegueira física refletia a cegueira espiritual que o acompanhava. Ele se viu no chão, dependente e vulnerável, confrontado pela vergonha e pela dor de sua própria falibilidade. O que antes era uma missão de honra agora se desdobrava como uma condenação a ser enfrentada. A voz de Jesus o seguia, reverberando em cada canto de sua mente, como um eco que não se apagava. Após esse encontro transformador, foi conduzido a Damasco, sentindo-se incapaz e perdido. A jornada que antes parecia um triunfante avanço se tornará um caminho de descoberta e quebrantamento. Em meio à oração e reflexão, dias de solidão moldaram seu novo ser. E foi quando Ananias, um seguidor de Cristo, foi enviado para orar por ele que o milagre se concretizou. Ao receber a imposição de mãos, a escalofriante visão se dissipou, e a luz da verdade finalmente iluminou os olhos de Saulo. Agora, não era mais o perseguidor, mas um portador da mensagem que mudaria o curso da história. Mas a dúvida e a rejeição o aguardavam, pois tanto cristãos quanto judeus viriam sua nova missão com desconfiança. Como ele enfrentaria essas adversidades que se agigantavam à sua frente? Diante do chamado de Deus, as promessas se entrelaçavam com as perguntas de um coração intenso. O caminho à frente seria sombrio, mas a luz da esperança que brotava em sua alma prometia revelações que desafiam a própria essência da fé. O que o Senhor ainda preparava para Paulo era um mistério aguardando ser desvendado. Em Damasco, a transformação de Saulo ainda reverberava nas redondezas, como um eco de esperança e temor. As casas sussurravam por entre as paredes finas, as sombras que dançavam ao luar refletiam a incerteza no coração da comunidade cristã. A luz que tinha ofuscado Saulo agora iluminava seu espírito, mas o passado perseguia como um fardo que parecia impossível de largar. Ananias, atormentado pelo temor, havia obedecido ao chamado celestial de Deus. Ele havia imposto as mãos sobre Saulo, mas agora se via oprimido por uma desconfiança crescente. Como, Senhor, posso eu confiar naquele que perseguia a igreja? Ponderava, as palavras ecoando em seu íntimo. O que Deus esperava dele? O que seria dessa nova criatura que havia levantado em meio à tempestade? Passaram-se dias e Saulo se via em constante busca de compreender a nova missão que lhe fora assegurada. Ele se reunia em oração e reflexão, buscando a direção divina. Novas verdades brotavam de suas meditações, renovando sua sede pela revelação. Contudo, a maioria dos irmãos cristãos estava relutante em recebê-lo.
O medo ainda era um veneno que se infiltrava nas relações, criando uma barreira entre ele e a comunidade que agora deveria acolhê-lo. Mas em meio a esse tumulto de emoções, o Senhor começou a fornecer oportunidades. Era em sinagogas de Damasco que Saulo se ergueu, começando a pregar ousadamente que Jesus era o Filho de Deus. Muitos se maravilhavam com sua ousadia, lembrando-se do homem que tanto temeram. Não é este o homem que perseguia os que invocavam esse nome? Questionavam. Contudo, a verdade estava se desenrolando como uma tapeçaria de promessas divinas. Ele se tornará um labirinto, em que todos os caminhos do antigo Saulo agora bifurcavam entre as verdades do Evangelho. A cada discurso, a transformação em seu coração se mostrava evidente. As palavras de Isaías tocavam sua alma: eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Cada dia, a luz de Cristo brilhava com mais intensidade em seu ser. Entretanto, com o fervor crescente de seus ensinos, os ventos de ódio começaram a soprar novamente. Saulo agora fazia irromper as engrenagens de um novo plano sério. Os religiosos na sinagoga não se deixavam intimidar. O fervor da dúvida enraizada produziu um desejo de destruí-lo, como ele mesmo havia feito anteriormente. Uma nova trama para silenciá-lo se formava entre eles. Após muitos dias, sua vida se tornará uma competição entre a vida e a morte, como um eco da batalha espiritual que ressoava desde tempos antigos. O Senhor, em sua infinita sabedoria, revelou a Saulo a necessidade de uma fuga rápida. Os discípulos, agora ousados diante de sua nova identidade, conspiraram para ajudá-lo. Uma cesta foi preparada, e sob a sombra da noite, ele foi descido pelas muralhas da cidade. Dias antes, ele mesmo havia sido caçador, agora, estava se tornando a presa. Já fora da cidade, com o coração palpitante, Saulo se viu de frente com algo ainda mais soberano e desconhecido: o propósito verdadeiro de Deus. Um mistério se desdobrava à sua frente. Ele começava a entender que seu chamado não era apenas ser um porteiro da mensagem, mas um dos vasos escolhidos para levar o nome do Senhor a reis e gentios, como profetizado. E assim, como em um acidente cósmico de luz e sombra, a nova era se desenhava. Entre os terrores do passado e a glória do futuro, Paulo estava destinado a se tornar um pilar indestrutível na edificação da Igreja de Cristo. O que mais Deus tinha preparado para ele? O que seria do caminho que ainda estava para ser traçado? O mistério da soberania de Deus agora se tornava um chamado que pulsava em seu coração, impulsionando-o em direção à grandeza que não poderia imaginar. Os dias que se seguiram à fuga de Damasco revelaram um novo mundo para Saulo. Ele caminhava, agora, pelas poeirentas estradas da Síria, absorvendo a magnitude de sua transformação. A luz que o havia cercado na estrada tornará-se uma constante em sua alma. E com cada passo, a presença do Senhor o guiava, incessantemente. Enquanto cruzava as margens do rio Orontes, falava fervorosamente aos viajantes e peregrinos que encontrava. O que antes era um discurso de dogmas rígidos e desprezo por aqueles que invocavam o nome de Jesus agora se tornará uma pregação viva e vibrante. Pois eu vos anuncio que Jesus é o Cristo. As palavras ecoavam nas encostas, quebrando as barreiras do preconceito com um som que ressoava como as águas que corriam. Entretanto, a mensagem de Saulo não estava isenta de desafios. Se Damasco havia sido terreno hostil, outras cidades que visitava não eram diferentes. Em Antioquia, resistências se formavam à sua volta, como se uma tempestade espiritual estivesse prestes a se espalhar. Um grupo de judeus entendidos nas Escrituras questionava sua autoridade. Por acaso não é este o Saulo que causou grande estrago em Jerusalém? Sussurravam entre si com desdém, suas palavras tecidas com incredulidade. Mas o Espírito Santo fortalecia Saulo, encorajando-o a não recuar. Ele brandiria a espada do Espírito com ímpeto, desafiando seus opositores a reconsiderar a vitória da cruz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Exclamou, suas palavras como um trovão no céu nublado da incredulidade. Gradualmente, as barreiras começaram a ruir e, em meio ao debate, alguns inocentemente formaram laços de amizade com ele. A fama de Saulo começou a crescer à medida que suas pregações ganhavam aceitação em certos círculos. Ele sabia que em cada palavra proferida, uma batalha espiritual já estava sendo travada.
Mas enquanto caminha para esta nova realidade, a sombra de seus antigos companheiros de fervor religioso se aproximava. O cerco em torno dele se tornava cada vez mais apertado, e o medo sussurrava em seu coração. Um dia, enquanto quieto em oração, o Senhor falou-lhe: Não temas, Paulo, pois é meu propósito que você seja um instrumento da minha glória, levando o nome do meu filho diante de gentios, reis e filhos de Israel, disse-lhe o Senhor em um sonho. Saulo sentiu uma onda de paz invadir seu espírito, como se um manto invisível o envolvesse. Estava destinado a algo maior, e a realidade de seu passado não poderia diminuí-lo. Mas não tardou para que seus inimigos agissem. Um grupo conspurcado de fariseus, que tinham ouvido rumores sobre sua nova aliança com os seguidores da fé, decidiu silenciá-lo definitivamente. Enquanto planejava novas pregações em Quiberia, uma emboscada foi armada. Quando a noite caía, um plano de assassinato sarcástico desenhou-se nas sombras. Mas o Senhor, em sua proteção irresistível, revelou a situação a um dos discípulos, que teve coragem de alertar Saulo. Com o coração repleto de temor e reverência, Paulo entendeu que seu chamado não seria fácil. A cada momento, sua fé seria testada, e o mundo espiritual à sua volta, como se estivesse intensamente observando, esperava a confirmação de sua verdadeira entrega. Em meio a perigos palpáveis, ficava claro que ele não deveria temer os seus inimigos, mas sim, temer ao Deus que havia o chamando. E assim, à medida que as luzes da cidade começavam a brilhar e a coinonia se fortalecia entre o corpo de cristãos, um novo caminho se abria. O mistério do plano soberano de Deus começava a ser revelado, levando Paulo a entender que a própria luta do Evangelho se fundiria à sua jornada. O eco de palavras poderosas ainda ressoava: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Esta nova fase não era apenas um chamado de luta, mas também uma promessa de triunfo. Porém, conforme os ponteiros da história avançavam, Saulo percebia que, por trás de cada desafio, havia a mão de Deus exortando. O que ocorreria a seguir? O destino que aguardava Paulo estava além de qualquer entendimento humano. Entre resgatar almas e apressar sua própria perseguição, um novo dilema se formava: um beijo da aceitação ou o abraço afiado da rejeição. A trama da graça e da redenção estava se desenrolando, e a grandeza do plano divino aguardava prontamente para ser revelada. Os dias seguintes foram marcados por um frenesi espiritual em Antioquia. Saulo, agora conhecido como Paulo, desenvolveu um compromisso ardente de edificar a igreja que começava a emergir. Seus passos se tornaram mais firmes, e os laços que formara com os novos crentes tornaram-se como laços de família. No entanto, uma nuvem pesada pairava sobre o seu ministério. Aqueles que outrora o temiam, agora eram seus maiores adversários. Na noite que se seguiu a um culto fervoroso, Paulo se retirou para um lugar isolado, buscando a face do Senhor. Em profunda oração, ele clamorosamente pedia sabedoria para enfrentar os desafios que a missão demandava. Com o coração contrito, suplicou: Senhor, como posso conduzir este povo se o próprio sangue clama por minha condenação? Então, o Senhor lhe respondeu: Paulo, lembre-se de que os ensinamentos que você agora prega são as verdades eternas que triunfarão sobre toda a revolta. Não temas, pois sou contigo. Nos momentos seguintes, uma clareza lhe foi concedida. Ele levantou-se e decidiu que não recuaria. A sensação de um novo propósito pulsava em suas veias. O Espírito Santo o guiava, e ele estava determinado a seguir em frente. Mas as forças do mal estavam também em ação. Naquela mesma noite, uma reunião secreta entre os fariseus de Antioquia traçava planos obscuros. Eles espumavam de indignação, jurando justiça contra o apóstata que ousara desferir ataques contra sua tradição. Enquanto isso, rumores a respeito de um outro discípulo começavam a circular. Barnabé, o filho da consolação, estava viajando para encontrar Paulo. Quando Barnabé finalmente chegou a Antioquia e viu a transformação ali ocorrendo, seu coração se alegrou. Ele havia testemunhado a graça de Deus operando não somente em sua vida, mas no povo que Paulo agora liderava. Decidido a apoiar seu irmão em fé, Barnabé se tornou uma âncora em meio às tempestades de críticas e desconfiança. As pregações de Paulo continuavam a disseminar a verdade do Evangelho com eficácia, e a força que emanava de suas palavras trazia paz e transformação.
Contudo, em meio a tanta fruição, a escuridão não tardou a se manifestar. Um ataque planejado foi executado em um dos cultos. Os opositores de Paulo irromperam com gritos e clamores, denunciando-o como um herético e incendiando a plateia com uma fúria que ameaçava consumir a nova comunidade em Cristo. Mas, no momento de grande caos, Paulo olhou para os seus perseguidores, e uma coragem sobrenatural se soltou de sua alma. Ele ergueu as mãos e exclamou: Amados irmãos, não se deixem levar pelo medo, pois aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um silêncio inexplicável pairou no ar. O resultado foi um avivamento que soou como um eco divino. Contudo, o que viria a seguir seria ainda mais extraordinário. Durante as orações em uma madrugada silenciosa, Paulo ouviu novamente a voz do Senhor. A obra que comecei em ti se estenderá além das fronteiras de Antioquia. Eu te enviarei como luz às nações. O chamado estava sendo clarificado, e a magnitude do plano soberano de Deus começava a ganhar forma diante de seus olhos deslumbrados. Quando amanheceu, a expectativa crescia entre os crentes. A palavra se espalhou rapidamente, e a dor e as alegrias da comunhão se misturavam em um hino de louvor. O que Paulo não sabia era que a jornada que o aguardava exigiria mais coragem e fidelidade do que jamais esperara. Cada passo levava mais perto não apenas de sua missão, mas de um confronto que mudaria o curso da história. E assim, enquanto numa próxima sinagoga os rostos procuravam respostas, a nuvem da dúvida pesava na atmosfera. Os lendários profetas e suas promessas pairavam como oráculos não cumpridos, e novos desafios aguardavam o apóstolo. A pergunta pairava no ar: quem o receberia após a revelação de sua mudança e a missão divina que se desdobrava em sua vida? Faltava apenas um gesto decisivo para trazer à luz o próximo capítulo na gloriosa narrativa do Redentor. Os dias que se seguiram foram repletos de fervor e expectativa espiritual. A igreja de Antioquia pulsava como um organismo vivo, e Paulo, agora um apóstolo escolhido, tornará-se a voz que ecoava a verdade do Evangelho. Com Barnabé ao seu lado, ele pregava incansavelmente, reafirmando a nova aliança em Cristo, e a multidão se reunia a cada dia em busca de esclarecimento e esperança. Entretanto, a cada passo avante, as sombras da oposição se tornavam mais intensas. Os fariseus, sentindo-se ameaçados pela propagação da nova mensagem, começaram a infiltrarem-se nas reuniões, de olhos maliciosos e corações endurecidos. Um espírito de discórdia foi lançado entre os crentes, semeando dúvida e incerteza. Paulo, percebendo a tensão, voltou a se voltará para a oração, buscando o direcionamento divino em tempos de turbulência. Certa manhã, enquanto orava em um canto solitário, uma nova revelação desceu sobre ele. O Senhor falou: Paulo, prepare-se, pois o que vem adiante será uma prova de fogo. Tu não apenas irás proclamar em Antioquia, mas o mundo gentil clamará por ouvir a minha voz. A unção que recaía sobre ele era palpável, e com um renovado espírito, ele sentiu a chama da missão ardendo em seu interior. Com a bênção de Barnabé e a congregação, Paulo decidiu partir de Antioquia. Uma viagem missionária o aguardava. Equipado com suas cartas, o chamado se concretizava. Disse aos irmãos: agora somos enviados. Que possamos ir e fazer discípulos de todas as nações, baptizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O clima de alegria e de expectativa fez com que cada coração batesse em um ritmo sagrado. A primeira parada da viagem foi na cidade de Chipre, que havia sido o lar de Barnabé. As palavras de Paulo ressoavam nas sinagogas e rapidamente atraíam a atenção dos não-judeus. A mensagem do Evangelho era como um bálsamo para suas almas sedentas. Entretanto, novamente, a oposição não tardou a se manifestar. Um sorcerer, chamado Elimas, teve seus dias contados e se opôs à pregação de Paulo, tentando desviar o procônsul Sérgio Paulo da verdade. Neste momento de confronto, algo sobrenatural aconteceu. Paulo, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos de Elimas com uma determinação implacável e declarou: Filho do diabo, cheio de toda enganação e malícia, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Com essas palavras, ele invocou o poder de Deus, e a escuridão que cercava o feiticeiro se dissipou. Elimas ficou cego, e o procônsul, impressionado, creu no Senhor, vendo o poder de Deus em ação.
Ao seu retorno a Antioquia, as notícias daquele feito se espalharam. As multitudes estavam sedentas por mais, o testemunho de Paulo ecoava. Em meio a esta crescente influência, ele refletiu sobre as palavras de Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O peso do chamado pesava em seu coração como nunca antes. Mas enquanto Deus abria portas, uma nova tempestade se formava no horizonte. Paulo soube que os adversários começaram a se organizar, e que sua missão seria mais perigosa do que imaginara. No entanto, uma certeza ardia em seu espírito: enquanto ele buscasse a vontade de Deus, a segurança divina o acompanharia em cada passo. E assim, na noite que se seguiu a um culto intenso, enquanto Paulo refletia sobre tudo o que havia sucedido, o Senhor falou novamente: estes são apenas os primeiros frutos do plano que estabeleci. Prepara-te para um confronto que não apenas definirá o teu chamado, mas que exaltará meu nome entre as nações. A identidade de Paulo como apóstolo não era apenas uma nova posição, mas um reencontro com o propósito eterno. Qual seria a reação dos seus perseguidores? Preparava-se Paulo para os desafios que estavam prestes a surgir? A nuvem de incertezas pairava, mas a certeza do chamado divino resplandecia. O próximo movimento de Deus estava prestes a ser revelado, e a história do Evangelho se desdobraria de maneiras que ainda não podiam compreender. Os dias seguintes foram marcados por uma expectativa palpável. As palavras de Paulo ecoavam nas sinagogas e praças de Antioquia, e a semente do Evangelho que havia sido lançada começava a brotar em corações famintos. No entanto, enquanto as multidões se reuniam, um espírito de inquietação persistia entre os líderes religiosos. A ira crescente dos fariseus se manifestava em conspirações silenciadas e olhares furtivos nas sombras. Enquanto isso, Paulo e Barnabé preparavam-se para um novo destino. Após a rápida conversão do procônsul Sérgio Paulo, a mensagem de Cristo atingia outros ouvidos. A palavra do Senhor se espalhou por toda a região, disse Paulo, com um globo de entusiasmo flamejando em seu peito. Mas o Senhor estava levando seu servo a um novo nível de grandeza, e algo se aproximava que mudaria o curso de sua jornada. Na tradução do céu para o coração de Paulo, uma mensagem clara e inconfundível ressoou. O Senhor disse a ele: não temas, Paulo, pois eu sou contigo, e não deixarás de pregar minha palavra, mesmo diante de oposições que se intensificarão. Ele sentiu uma onda de força divina inundando seu ser, como se as promessas de Deus estivessem sendo tecidas em sua própria alma. Depois de um fervoroso culto de preparação, os dois homens de Deus deixaram Antioquia e navegaram rumo à costa da Panfilha, onde uma nova cidade aguardava sua mensagem. Perceberam que, enquanto cruzavam os mares, a adversidade se tornava real, ventos contrários e tempestades inesperadas ameaçavam sua embarcação, mas, em comunhão com o Espírito, Paulo declarou: Deus não me trouxe até aqui para me deixar perecer nas águas. O mar, agitado em fúria, parecia ouvir aquelas palavras. Finalmente, chegaram a Perge. Ao pisar em solo estranho, uma atmosfera diferente o cumprimentou. Havia uma mistura de curiosidade e desprezo, alguns olhares eram amistosos, outros hostis, e a maioria sobrevivia em uma incerteza espiritual. Paulo, sentindo a urgência, dirigiu-se à sinagoga local. O lugar era pequeno, mas a expectativa se elevou no coração da congregação quando Paulo subiu para falar. Com fervor, ele relatou a história da salvação, do povo escolhido e culminou com as boas novas de Cristo. Cada palavra batia como um martelo em corações endurecidos. Mas logo, a resistência aflorou, alguns, irados, se levantaram, deduzindo que ele falsificava as Escrituras. Ouvindo isso, Barnabé, crente fervoroso, conduziu os fiéis em oração, clamando pela intervenção de Deus. E assim foi que Paulo, cheio do Espírito Santo, confrontou os que se opuseram, relatou um dos irmãos da Assembleia. Mas nossa fé, irmãos, não pode ser abalada. Devemos lembrar o que Tiago escreveu: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de vocês por várias provações, Tiago 1:2. As palavras de consolo se tornaram um bálsamo para aqueles confusos e amedrontados. No entanto, a oposição emergente não se aquietou. Levantei-se de um canto obscuro, um grupo de homens de influência começou a murmurar, instigando a multidão. Este que prega a nova religião está desvirtuando o povo.
Que ele seja expulso. Com raiva desenfreada, a multidão avançou. Paulo, percebendo a hostilidade crescente, lembrou-se da própria advertência de Jesus sobre as provações a que os seus servos estariam sujeitos. Num momento de clarividência, Paulo olhou para os céus e orou em silêncio. A voz do Senhor ecoou em seus ouvidos, reafirmando que algo transcendente estava prestes a ser revelado. Ele disse: na luta, conhecerás meu poder. A não conformidade é um sinal de que o que está à frente não é meramente humano, mas celestial. Enquanto a multidão estava prestes a arremetar os apóstolos, uma dúvida se espalhou entre eles, como se um sopro do Espírito Santo tivesse agitado os corações imperturbáveis. O destino de Paulo estava se entrelaçando com o sobrenatural. Mas o que viria a seguir? Os planos de Deus eram mais profundos e mais vastos do que qualquer um poderia imaginar. O toque da mão divina estava preparando um caminho não apenas para Paulo, mas para toda a humanidade. E assim, o confronto que estava se desenrolando guardava um mistério que se revelaria a todos em tempo devido. Como seria o resultado desse embate? Teriam eles fores testemunhas do poder miraculoso que seria manifesto entre os povos? A viagem estava apenas começando, e novas revelações aguardavam. A confusão e a agitação na sinagoga de Perge aumentaram. Os murmúrios de desprezo e raiva tornaram-se ensurdecedores, enquanto a multidão cercava Paulo e Barnabé, ansiosa por derrubar a mensagem que desafiava suas tradições. Paulo, porém, não se deixou intimidar. Sabendo que o Senhor estava com ele, ergueu sua voz diante dos que se opunham, clamando com firmeza: antes, é necessário que falemos a palavra de Deus a vós outros primeiro. Atos 13h46. Enquanto seus olhos percorriam os rostos hostis, Paulo sentiu uma força sobrenatural tomar conta dele. Lembrou-se das palavras do Senhor que ressoavam em seu coração: não temais, pois eu sou contigo. Aquela promessa era a âncora que o impedia de se deixar abalar, mesmo diante dos ventos contrários. Ele continuou seu discurso, revelando que Jesus era o Messias prometido, aquele que tinha ressuscitado dos mortos, trazendo a esperança de salvação. Porém, como uma tempestade que se intensifica, a fúria da multidão explodiu. Que estas palavras não sejam ditas em nossa presença! Gritaram, enquanto uns poucos viam no Evangelho a luz da verdade. Quem é este homem que se atreve a desafiar nossas leis? A escalada de conflitos deixou a atmosfera carregada de tensão, e Paulo se lembrou das advertências de Jesus, que dissera: se o mundo vos odeia, saiba que, primeiro do que a vós, odiou a mim. João 15h18. Em meio ao tumulto, um jovem, de nome João Marcos, observava tudo com os olhos bem abertos. Ele tivera um encontro anterior com Paulo e Barnabé em Antioquia e, nutrindo uma curiosidade crescente sobre o Evangelho, sentiu-se atraído para mais perto. O coração dele pulsava com as palavras de Paulo, e uma faísca de fé começava a arder em seu interior. Eu quero saber mais. Eu quero conhecer esse Jesus! Exclamou em voz baixa, desejando que a tempestade abrandasse. Enquanto os apóstolos enfrentavam a oposição, uma voz poderosa se levantou no meio da massa. Era um homem de aparência imponente, um fariseu influente chamado Elias, que, conhecido por seu temperamento dominador, passou a enfrentar Paulo. Por que desvias o povo da verdade? Não vês que as tuas palavras são veneno? Ele vociferou, seus olhos lançando chamas de ódio. Veneno é o que os corações endurecidos fazem do amor, e por amor estou aqui, Elias. E não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o de Jesus Cristo. Atos 4h12. A multidão ficou em silêncio por um momento, espantada pela certeza que transparecia nas palavras de Paulo. Foi nesse instante decisivo que um grande estrondo ressoou. Um estrondoso trovão ecoou no céu, como se os céus testemunhassem a luta espiritual em andamento. As nuvens se aglomeraram, e uma presença palpável de temor e reverência tomou conta do local. O mesmo Deus que estava movendo o coração de Paulo agora estava mostrando que seu poder não conhecia limites. Elias, agora em um estado de pânico, recuou. Paulo aproveitou a oportunidade para declarar: sejam firmes no Senhor. Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz, e abrir a porta, ele entrará e ceará com ele,
e ele com ele. Apocalipse 3:20. As cobranças de dúvidas começavam a ser derrubadas, e alguns da multidão foram tocados por uma verdade que nunca haviam sentido anteriormente. Uma batalha era travada nas almas, e a obra do Espírito Santo começava a se revelar. Mas o clima de esperança não durou. A adversidade parecia se intensificar, e Paulo, ciente da necessidade de continuar sua missão, sentiu que o tempo estava se esgotando. O que aconteceria se ele falhasse? O que os próximos dias trariam para ele e Barnabé? Assim, com um último apelo ao povo, Paulo exclamou: em Cristo a libertação e a vida. Não temais o que podeis perder, temei apenas o que podeis deixar de ganhar. E assim, a fé de Paulo era testada, e um novo nível de revelação estava prestes a ocorrer. O caminho à frente se estreitava, mas nas sombras da provação, Deus guardava uma surpreendente revelação que ecoaria por gerações. O que a mão divina estaria prestes a fazer? Os planos de Deus se desdobravam diante deles, prontos para mexer com o coração da humanidade. A verdadeira batalha da fé estava apenas começando a ser revelada. A tensão na sinagoga parecia palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Os rostos torcidos pela ira se viraram para Paulo, e o murmúrio crescia como um rugido de leões famintos, prontos para devorar a esperança que ele anunciava. Mas enquanto a multidão se agitava, o olhar de Paulo estava fixo nas promessas de Deus, e ele sentiu um impulso interior de que a batalha estava apenas começando. Elias, o fariseu, reagiu à crescente hostilidade da congregação. Seu rosto, agora tomado pela fúria, se tornou um símbolo da resistência carnal contra a verdade divina. Desmascararás a nossa fé? Teus milagres não impressionam, homem, e tuas palavras não curarão a divisão que criaste entre nós e nossos antepassados. Gritou ele, a voz cortando o ar como um fio de espada. Enquanto a multidão se aproximava, João Marcos, agora em um estado crescente de ansiedade e desejo, sentiu um chamado irresistível. Ele sabia que algo supremo estava em movimento, e o calor nas palavras de Paulo o confortava e o encorajava. Diante de uma turba tão hostil, um jovem ébrio de espírito, João sussurrou para si mesmo com fervor: não posso ficar aqui. Eu preciso ser parte disso. Paulo não hesitou. Seja a verdade uma luz que brilha na escuridão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele levantou o cativo e deu liberdade ao oprimido. Se retornais a ele, libertar-vos-á também. Romanos 8:31. Sua voz tinha um poder inesperado, e a convicção ao enunciar as Escrituras trouxe um momento de silêncio, como se os céus estivessem à espera de uma resposta. Subitamente, um homem entre a multidão se armou com coragem, levantando a mão. Eu vi a cura do coxo. O poder dele flui através de ti, Paulo. Por que não podemos ceder à verdade? O que nos deterá se o que dizes é verdadeiro? A ousadia daquele homem fez com que muitos olhares se voltassem para ele, e Paulo viu uma fissura na muralha de resistência que começou a se formar. Porém, Elias estava longe de se render. Com o olhar fulminante, ele desafiou Paulo. Fale agora do que é vontade de Deus, ou serás chamado de herege, e o destino que reservamos a ti será severo. A multidão pareceu hesitar, escutando cada palavra de seu líder farisaico como se de uma profecia se tratasse. Paulo, com os olhos cheios de fervor, acabou por fazer uma declaração que ressoou como um trovão nos corações aflitos: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Levantai a vossa cabeça, ó cativos! O Espírito do Senhor está aqui, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Gálatas 5:1. A multidão, agora dividida, começou a murmurar em meio a eles, alguns clamando pela liberação da verdade, outros aguardando uma ordem de Elias. No calor do confronto espiritual, uma presença sobrenatural começou a se manifestar. O céu, antes carregado de nuvens, começou a clarear. Luz celestial filtrava-se através das sombras, refletindo esperança e poder. As vozes da oposição foram silenciadas, e um forte vento começou a soprar no local, como um prenúncio de um mover divino. Paulo sentiu a unção do Senhor, como se os céus abrissem um caminho.
João Marcos, tomado por um desejo ardente de seguir o chamado de Deus e de fazer parte daquele movimento, avançou um passo à frente, e algo surpreendente começou a acontecer. Nos olhares perplexos da multidão, a presença de Deus desceu como um peso glorioso, e vidas foram tocadas, corações quebrantados e os soberbos, humilhados. O que começara como um momento de confronto, agora se tornava um portal de transformação. A luta espiritual estava se intensificando, e novos crentes começaram a emergir do meio da multidão, alguns clamando, outros chorando, e muitos, finalmente, olhando em esperança para Paulo, que percebeu um novo propósito em seu chamado. Mas no fundo, nos recessos de seu ser, Paulo sentia que o confronto estava longe do fim. A sombra da perseguição se aproximava, e a jornada estava apenas começando. Uma revelação divina esperava por ele, muito além do que poderia imaginar. E assim, à medida que a atmosfera mudava e o plano de Deus se desdobrava, Paulo sabia que algo monumental estava prestes a acontecer. No meio dessa batalha espiritual, ele ponderou: o que mais Deus tem reservado para nós? E qual será o próximo passo do Senhor? A resposta estava nas entrelinhas da fé, e somente o tempo revelaria quão profundos seriam os desígnios do Altíssimo ao longo desta missão crucial. Enquanto o vento divino soprava com força na sinagoga, uma feição de medo e expectativa tomou conta dos rostos ao redor de Paulo. A luz celestial parecia dançar entre eles, criando uma atmosfera carregada de reverência e ansiedade. Pessoas se entreolhavam, contemplando o que estaria prestes a ocorrer, e mesmo a discordância ardente de Elias começava a vacilar. É um engano. Essa luz não pode ser de Deus. O fariseu gritou, embora sua voz soasse cada vez mais fraca diante do poder que Paulo estava canalizando. Elias se sentia como se estivesse em meio a um estouro de trovão, cercado pela força do Espírito Santo que, como um leão indomável, rugia no seio da congregação. No entanto, não posso negar o que vi. A mão de Deus está sobre este homem. A voz do homem que se levantara anteriormente ecoou novamente entre os presentes, refletindo a crescente convicção de que a verdade estava se revelando. A libertação prometida é agora. Ele clamou, e muitos começaram a se agitar, concordando. João Marcos, com seu coração palpitante, não se contentou em ficar na retaguarda. Com um fervor aumentado, ele se lançou à frente, ajoelhando-se na poeira enquanto olhava fixamente para Paulo. Que de mim também flua o que está em ti, meu Senhor. Seu clamor, simples e sincero, estava repleto do desejo de ser moldado pela mão de Deus. E assim, como se a própria terra tivesse respondido a essa adoração profunda, um forte tremor começou a ocorrer sob os pés dos que estavam na sinagoga. Apavorados, muitos caíram ao chão, mas não de desespero, eram sentar-se na presença do Todo-Poderoso. Paulo, agora ciente da gravidade do momento, ergueu-se em força. Deus não apenas se preocupa com os que estão feridos e quebrantados. Ele veio para despertar os mortos e dar vida ao que estava perdido. Assim diz o Senhor, ressuscita, tu que dormes. Efésios 5:14. Sua voz transbordava autoridade, e o peso do céu parecia se manifestar ali, trazendo esperança e transformação. A manifestação da presença de Deus era palpável, quase tangível. Vidas antes endurecidas começaram a se redenizar, e muitos quebrantaram-se sob o peso das promessas de esperança que Paulo proclamava. Um clamor crescente ressoava ao redor: liberdade! Salvação! O Espírito Santo se movia entre eles, e a visão de um novo começo se desenhava. Porém, em meio a essa poderosa demonstração do amor de Deus, Elias, agora em fúria e desespero, começou a gritar, chamando a atenção da multidão com sua voz raivosa. Vós estáis sendo enganados. Não permitireis que um herege como este vos desvie. Onde estão os vossos antepassados? Eles permaneceram firmes na lei. Mas seu apelo não encontrou mais ouvidos atentos. A lei é boa, mas o homem não pode salvá-lo. Paulo respondeu com firmeza. O próprio Senhor Deus é a nova aliança que nos firma, e esta aliança é Jesus Cristo. Hebreus 9:15.
As palavras de Paulo pareciam ecoar em cada coração, a verdade se infiltrava nas mentes mais rígidas, e milhões de chagas começaram a se curar, não apenas no corpo, mas sobretudo nas almas. Enquanto o tumulto crescendo se tornava uma onda de adoração, uma presença imponente começou a se delinear. Não era apenas uma luz, mas semblantes de anjos podiam ser vislumbrados, guardando o sagrado momento em um círculo de proteção. As janelas da sinagoga pareceram se abrir, permitindo que a luz celestial invadisse cada canto escuro. Elias percebeu que não conseguiria mais controlar a turba. Com raiva, ele retrocedeu e, em um momento de desespero, proferiu uma advertência terrível, dizendo que a ira de Deus cairia sobre aqueles que se desviassem da verdade. Contudo, a boa nova já tinha sido proclamada. Paulo, olhando em direção a uma multidão renovada, sentiu que um novo chamado se acendia em seu coração. A verdadeira libertação começa agora. Deus não é um Deus de condenação, mas de misericórdia, e Ele está abrindo um novo caminho. Sua voz, elevada como um estandarte, ressoava e penetrava cada alma. Assim, enquanto os corações começavam a se render ao Senhor da Glória, a euforia se misturava à ansiedade. O Espírito Santo estava claramente em movimento, mas uma sombra ainda pairava. Qual seria a resposta de Elias? E o que significava aquilo para a missão de Paulo? Deus estava prestes a desdobrar um desígnio maior do que qualquer um poderia imaginar. No meio daquela glória, uma pergunta ficou pairando no ar, palpável como o vento que havia começado tudo: o que está reservado para aqueles que se voltam radicalmente para a verdade, e como se desenrolarão os desígnios divinos? O espírito de expectativa pairava na sinagoga de Perge, e o murmurinho da multidão se intensificava à medida que a presença poderosa de Deus se fazia sentir mais intensamente. As palavras de Paulo reverberavam, e a luz da verdade parecia dançar ao redor dele, envolvendo cada indivíduo na esperança da redenção. Mas enquanto alguns estavam prontos para se render à verdade, Elias e seus seguidores ameaçavam a unidade e a paz. Cale-se, herege! A verdade é a nossa herança, e não permitiremos que a fé errônea se insinue entre nós. O fariseu bradou, sua voz inflamando a indignação da assembleia, como se as sombras de séculos de tradições se erguessem contra a revelação do Messias. Bastava um olhar para a multidão que, já dividida, mostrava sinais de dúvida e medo. Paulo, imbuído da força do Espírito Santo, olhou firme para Elias e declarou: não tema, pois é agora que a verdade prevalecerá. Lembrem-se, não sou eu quem fala, mas o próprio Deus que deseja conduzi-los às águas vivas da salvação. A convicção em sua voz desempenhou um papel crucial, e uma onda de fervor começou a varrer a congregação. Os tempos se cumpriram, e o reino de Deus está à porta. Arrependei-vos e crede nas boas novas. As palavras de Paulo tornaram-se um chamado irresistível, e imediatamente, olhos começaram a brilhar com a luz da esperança. João Marcos, agora consciente da importância do momento, sotou ao lado de Paulo, fervendo de expectativa e fé. Ele percebeu que se encontrava diante de um divino cruzamento de destinos. O clima mudava. Um presságio de transformação percorria entre os seguidores de Paulo. Alguns deles, curvados ao chão em súplica, clamavam: Senhor, vem, trouxe a luz. Liberta-nos desta escuridão. Outras vozes de autoridade, que antes se haviam levantado contra Paulo, começaram a calar-se. As agressões de Elias começaram a ressoar cada vez mais fracas, como ecos distantes em um túmulo. Mas Elias não estava disposto a desistir. Reunindo sua ira, ele se aventurou a avançar. Estais ouvindo, povo? Ele vos engana. Quereis que este falador de heresias vos conduza? O que nos resta sem as promessas da lei? Suas palavras, embora fervorosas, não encontravam mais eco em corações já mudados. Paulo observou a transformação ao seu redor e sentiu que a atmosfera estava prestes a estourar em uma explosão de fé. Era a lei que nos conduzia até Cristo, e agora é Ele que nos chama de volta ao Pai. Vinde, pois Ele é a verdade que vos libertará. As promessas de Deus, que antes pareciam tão distantes para aquelas almas, agora se tornavam evidentes. Foi então que um milagre do Senhor começou a despontar. Entre os murmúrios,
Um homem que estava sendo carregado em uma maca, incapaz de se mover devido a anos de enfermidade, gritou: "Se ele é aquele que cura, então que eu me levante." O clamor do homem reverberou como uma onda de desespero e fé. O silêncio na sinagoga foi abruptamente preenchido por um rompante de esperança. Paulo, com a autoridade do próprio Cristo, não hesitou. Ele se aproximou do homem e, fazendo a imposição de mãos, disse: "Levanta-te, em nome de Jesus Cristo." E, como se as palavras tivessem poder de vida, o homem imediatamente se ergueu, sua enfermidade curada em um instante. Um clamor vem seguido do clamor, glorificando a Deus e reverberando por toda a sinagoga. Olhares antes hostis agora se fundiam em espanto e reverência. Os murmúrios de Elias foram substituídos por um coro de louvor. Neste momento, a linha divisória entre o bem e o mal se tornou clara. Aqueles que outrora catavam as tradições começaram a se aperceber da poderosa transformação que o Evangelho promovia. O milagre dissolveu a neblina da dúvida. E assim, a luz da verdade e a graça de Deus começaram a buscar espaço nos corações dos que antes viam apenas escuridão. Agora, um novo dilema apresentava-se tanto a Paulo quanto àqueles que contemplavam a cena. O que mudaria para os que decidissem aceitar o chamado do Senhor? Quais seriam as consequências de uma fé radical em um ambiente tão hostil? Com o eco da adoração ainda ressoando, Elias, devido à sua fúria impotente, preparou-se para um embate final. Paulo, percebendo a proximidade do confronto, deixou claro que a batalha que estava diante deles ultrapassava o que podiam ver. Verdades eternas, amigos. O Senhor já decidiu o que deve ser feito, preparem-se, pois o que está por vir é grandioso. E assim, enquanto as luzes do céu pareciam brilhando intensamente, a tensão da luta espiritual pulsava no ar. O que Deus ainda tinha reservado para a comunidade de fé? O que estaria prestes a ser revelado na jornada de Paulo? Enquanto a atmosfera se carregava de expectativa, o desdobrar do plano divino se apresentava como um mistério apenas começando a ser desvendado. Uma nova fase estava prestes a se iniciar, como um novo amanhecer refletindo a bondade soberana de Deus, e todos se perguntavam como seria a próxima etapa nesta fabulosa narrativa de redenção e vida.